Bom dia, amigos, é Maurício. Eu produzi esse vídeo, fotovídeos, misturado com vídeo, para mostrar a vocês a Fazenda Santa Clara, que fica em Santa Rita da Jacutinga, em Minas Gerais, fronteira com o estado do Rio de Janeiro, lá nos arredores de Valência, Conservatória. E também ao final dessa apresentação, o Quilombo São José da Serra, que fica perto de Conservatória. Essa é uma fazenda de produção e comercialização de escravos. Uma fazenda de comercialização de escravos. Na época da partilha dessas terras, essas terras foram divididas para diversos comendadores, e esse comendador, ele partilhou em 5 ou 6 terras a sua grande área, e essa fazenda Santa Clara, que ficou com um dos seus descendentes, numa área onde não é boa para a agricultura. Então era uma fazenda de comercialização de escravos. Aí nessa fazenda tinham cerca de 2.400 escravos que já chegavam ao Brasil castrados. Eles não podiam reproduzir, obviamente, senão matava a galinha dos ovos, que era a exportação de lá da Europa para cá dos escravos. E chegamos aqui castrados. E é muito importante nós falarmos sobre escravidão. Isso estamos falando dos anos 1800 e qualquer coisa, antes e depois da proclamação. Porque a escravidão está aí. Não só através dos quilombos, que nós vamos ver lá ao final, e dos seus habitantes, os quilombolas, como a escravidão pela falta da educação ampla, educação cidadã e com valores. Nós somos um povo escravo, já que a maioria é excluída do processo do saber por inteiro. Essa fazenda tem 365 janelas, caracteriza uma janela para cada dia do ano. São 13 amplos salões de 50 quartos. Fazenda Santa Clara. Essas enormes pedras, algumas de 1 metro de largura, de comprimento até, elas chegavam ao Brasil vindos lá de Portugal, trocadas obviamente pelo nosso ouro. Roubo maior não existe, não é? E por baixo dessas pedras, essa fazenda foi toda projetada e passam rios, principalmente as pedras que estão embaixo lá da construção. São 6.400 metros quadrados construídas. As fazendas em média têm 1.200 metros quadrados só. E essas pedras ficam em cima do rio, que é justamente para refrescar a construção. É o ar-condicionado da construção. Esse salão é o salão onde eles faziam os saraus. Só tem 2 cadeiras de balanço, aquelas 2 lá na direita e na esquerda. Uma é a do comendador e a outra é a do padre, que eram as 2 grandes autoridades que existiam em cada fazenda. Um fato muito interessante é que a capela
a igreja da fazenda, que fica lá no segundo andar, ela tem lá no teto essas imagens do santo, que na verdade é uma santa, e que na verdade é um santo. Porque eles tinham o costume de o rosto da santa era o rosto do comendador. E os anjos eram os filhos e netos do comendador. Essa senhora é uma bisneta do comendador, ela que apresenta a fazenda. Ela está com cerca de 70 anos e ela mostra ali para nós onde era a pia. Essa cuba fica encaixada naquele buraco ali, com aquela jarra, onde as pessoas lavavam as mãos, era a pia. E quando tira essa cuba, vira o vaso sanitário, lá com o urinol lá embaixo. Era mesa e era vaso ao mesmo tempo. Um fato muito interessante, ela até nos contou, ela é uma historiadora, que os negros sempre cuidaram muito da sua saúde, de banhar-se todo dia. E os portugueses nada. Os negros começaram a dar exemplo de como é que se deve tomar banho e como é que se deve se lavar todo dia. Aquele relógio é um relógio de mais de 300 anos e as tábuas são todas assim. Os pisos, né? Largos. Aqui é um segundo andar, justamente, e embaixo dessa área toda social está a masmorra, que vocês vão ver lá no final, onde ficavam presos cerca de 200 escravos, em média. Tinha sempre 10% dos escravos presos. E eram presos por qualquer coisa, não precisava fazer nada, era olhar de lado para o patrão, para o comendador, já ia para a masmorra. E a masmorra fica embaixo, justamente, que é como se eles estivessem pisando na cabeça dos escravos. Essa é a porta da masmorra, que fica no térreo, no caso, da fazenda. Olha o tamanho da tranca, olha a grossura da porta, né? Aqui nessa área ficavam cerca de 200 presos. Ali são aquelas guilhotinas onde se prendiam eles deitados, uns só com os pulsos presos, outros com os pulsos e até com a cabeça. Aqui é o detalhe, o furo maior onde entrava a cabeça e os menores onde entravam os pulsos. O maior a cabeça, os menores os pulsos, em alguns até os pulsos e os pés. Eles ficavam até aleijados, em função do tempo, da posição, porque os aleijados tinham mais valor. Eles não podiam fugir e viravam ferreiros, carpinteiros, funcionários especializados que eram vendidos a preços maiores. Ali atrás, vocês vão ver uma coisa impressionante agora. Isso são as unhadas de dor que eles davam na parede quando levavam as chibatadas, presos ali naquela guilhotina. É uma coisa revoltante demais. Aqui são as algemas. Eles eram algemados e ficavam aí. E aqui eram as algemas de pé e de mão. Uma aqui entravam os pés, os dois pés, e aqui os dois pulsos, mas trançados em cruz. E ficava aí. Horas, dias, talvez meses. Nós vimos a fazenda, uma fazenda de comércio de escravos. E
eles fugiam, né, os escravos. Eles fugiam por onde passava a água ali por baixo daquelas pedras, e as pedras eram separadas uma da outra, que era para o capataz ver quando eles estavam fugindo e pegar eles antes que eles pulassem lá para o rio. Mas muitos fugiam. E os que fugiam iam se esconder e começar a constituir os quilombos. Nós vamos agora para um quilombo que fica distante dessa fazenda de Santa Rita de Jacutinga, talvez 1 hora de carro, perto de Conservatória, que é o quilombo São José da Serra. É um local lindo, maravilhoso. Lá ao fundo está o quilombo São José da Serra. Aqui já é no quilombo. Lá no fundo as casinhas de teto de palha, já tem algumas em concreto, mas essas em concreto são das atividades sociais. Lá ao fundo a igreja, ao lado da escola. Tem uma sala da escola pública municipal, que é um ponto avançado aqui. E aqui está a Maria Luísa com a sua filha Tandara, que é uma das 200 quilombolas que residem nessa comunidade. O estado do Rio de Janeiro tem 13 comunidades quilombolas. Essa é a mais antiga, ela existe há 150 anos. E o Brasil tem cerca de 1000 comunidades quilombolas. O quilombo dos Palmares, daquele grande líder Zumbi, foi o maior, que hoje não existe mais. E eles fazem a agricultura da subsistência. Nesse momento que nós chegamos aí, o avô da Maria Luísa, com 95 anos, estava lá em cima do morro, catando milho, espiga e plantando. A dança deles é o jongo, fogão a lenha. A religião é Umbanda e catolicismo, fazem artesanato. E tem a Tetê, que é a rezadeira também, muito antiga, que é a mãe de santo lá da região. E o Tuninho do Canecão, também conhecemos lá, é a liderança lá da área. E muito provavelmente vamos estar colocando lá a Escola de Cidadania com o nosso site para o quilombo São José da Serra. Eles estavam lá com o problema do roteador com defeito. Nós vamos estar enviando um roteador para eles pelo correio. E em breve, se recebemos uma doação que está para acontecer aí, nós vamos estar levando lá uns 5 computadores para implantar a Escola de Cidadania do primeiro quilombo do Brasil, São José da Serra, no município de Valença, o mais antigo aqui do estado. Essa é a nossa ida lá para o quilombo São José da Serra. Vocês vão ver a chegada nessa área maravilhosa. Lá está o quilombo, lá ao fundo, o quilombo.
Toda essa área que vocês veem aí é patrimônio do quilombo, dos quilombolas. Direito adquirido na última Constituição. Aqui já é no quilombo, aqui onde eles fazem as festas, onde vendem os seus artesanatos. Esse mês eles estão em recesso. Lá ao fundo, a escola, a igreja, a escola, a igreja e as casas lá de teto de palha, casa de pau a pique, como chamam, né? E para encerrar essa apresentação, estamos aí com a Celina, a Maria Luísa e sua filha Tandara. Com certeza será uma futura professora da Escola de Cidadania. E aí sim, nós vamos poder dizer que acabou-se a escravidão. Democracia é um sistema de governo que o poder emana do povo. Mas o povo tem que ter poder. E o poder é o da educação. Obrigado, gente.